Olá, você que está acompanhando Nota de Rodapé aqui na rádio, uma boa segunda-feira a todos. Para você que está no YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos acompanhando só na rádio, já abre uma aba no seu computador, vai lá no YouTube, procura nós Nota de Rodapé, você vai poder assistir todas as outras entrevistas que nós fizemos aqui para a rádio, que passa só no Antena Zero, e também vai poder acompanhar outros materiais, inclusive interlocuções, onde nós conversamos com inúmeros historiadores aí do mundo inteiro, tentando atualizar alguns debates, algumas questões, aí são papos um pouco mais aprofundados. Bom, também siga-nos no Instagram, a gente está sempre com material bacana, estamos sempre divulgando livros, eventos acadêmicos, eventos voltados para a história, sociologia, filosofia, além de sempre estar sorteando livros. Então, vai lá que você pode ser agraciado. Eu tenho um convidado muito especial hoje, uma pessoa que eu sempre ouvi falar, nutri aquela admiração à distância, e recentemente eu tive o grande privilégio de poder dividir aí uma entrevista e conhecer um pouco mais de perto. E confesso que só ter esse relacionamento próximo com ele faz eu ter vontade de colocar isso no meu Lattes. Mas eu tenho aqui o prazer de conversar com o professor Lin Mário de Souza. Lin, muito obrigado por estar aqui, viu, dando essa oportunidade de conversar com você. Obrigado, bom dia. Você é professor na Universidade de São Paulo, é professor da USP, já mais na área de linguística, mas você tem aí uma conexão forte com os estudos históricos, né? Antes da gente falar disso, vamos falar um pouco da sua trajetória, porque apesar desse Mário Trindade Menezes de Souza, você não é brasileiro, né? Fala um Não, pouco aí ah, da sua trajetória, como é que você veio parar aqui no nosso país? hum. Bom, bom, eu entrei no Brasil como britânico, mas eu tenho três outras nacionalidades sem ser brasileiro. Então, eu estou aqui há 42 anos, ah, mas eu sou britânico, português, iemenita e indiano. Então, tenho essas quatro nacionalidades porque o meu pai tinha duas, ele era português e indiano, e a minha mãe tinha outras duas, ela era iemenita e britânica. Então, eu nasci com quatro nacionalidades, ah, que eu não escolhi. Eu só escolhi vir morar no Brasil, como eu falei, há 42 anos, e optei por não ser. Eu sou residente permanente, eu optei por não ser brasileiro, porque, para mim, a nacionalidade, como eu tenho quatro, não significa grande coisa. É aquilo que mais me importa, é aquilo que eu sinto, né? Óbvio que eu sinto Uhum. falta de não poder votar, né? Mas, ah, Nos tempos atuais, eu imagino que, pois que é, isso deve fazer falta mesmo. é isso. Mas se querem saber por que que eu tenho tantas nacionalidades, para um brasileiro isso é sempre curioso, mas para alguém da minha geração que nasceu e cuja família fazia parte dos processos de colonização, isso não era incomum. Então, a, o meu pai nasceu em Goa, que era a colônia portuguesa durante 500 anos, Uhum. e a família da minha mãe também era de Goa, ah, ancestralmente, mas emigrou para o Iêmen, que fica no sul da Arábia, ah, em 1828. O sul do Iêmen era era território colonial britânico. Então, os britânicos tomaram ocuparam esse território em 1828 e precisaram importar digamos, mão de obra administrativa, funcionários públicos, médicos, profissionais para o sul do Iêmen, porque na época o sultão do sul do Iêmen era pirata.
a rota, isso eu estou falando de 1828, a rota da Europa para as Índias fazia o contorno da África. E quando os navios britânicos a caminho da Índia, que já era território britânico na época, quando passavam pela costa da África Oriental, na região onde hoje fica o Quênia, tinha uma ilha ao largo do litoral de Quênia que se chama Zanzibar. E Zanzibar era território, pertencia à família do sultão do Iêmen, do sul do Iêmen, de Aden. Estou falando especificamente do sul do Iêmen. Hoje em dia, o Iêmen é um país, na época não era. Até a década de 70, Iêmen era dividido em norte e sul, e o sul tinha guerras civis internos, porque historicamente nunca foi um país. Então, essas complicações, os britânicos, para pôr fim à pirataria do litoral africano, que era controlado pelos árabes do sul do Iêmen, resolveram ocupar o território do sul do Iêmen. E assim o fizeram. E aí tiveram que importar administradores desse território, e obviamente o sul do Iêmen, que tem um clima que é desértico, tem um clima com uma temperatura média anual que beira os 40 graus, não iam trazer administradores da Inglaterra, né? Então fizeram a opção de trazerem administradores indianos da Índia, do território britânico deles da Índia. E aí que entra a parte da minha família, do lado da minha mãe. Eles eram administradores e faziam parte do exército britânico, o exército indiano britânico, essas complicações coloniais, né? E eles foram levados para o Iêmen e lá ficaram. Então, são ancestralmente de Goa, colônia portuguesa na Índia, mas foram para o Iêmen através dos britânicos. Então, já foram levando uma nacionalidade portuguesa para o Iêmen junto com a nacionalidade britânica. E assim, as várias gerações ficaram por lá. Agora, um detalhe histórico, por que os britânicos teriam levado indianos de território português na Índia? Porque os goeses do território de Goa, que era colônia portuguesa, eram cristãos, eram ocidentalizados, se vestiam de uma forma, se vestiam e se comportavam de forma ocidental, porque Goa tinha sido colonizado pelos portugueses mais ou menos na mesma época que o Brasil foi, o início do século XVI. E então foram, como colonizados durante muito tempo, adquiriram a cultura e os hábitos ocidentais e cristãos. Mas como Goa era muito pequeno, ainda é, não cresceu, as pessoas com um certo nível de educação não tinham mercado de trabalho. Médicos, pessoas que tinham alguma formação universitária, atravessavam a fronteira de Goa para a Índia Britânica, onde os ingleses os contratavam como administradores e médicos e advogados, etc., etc. E essas pessoas já falavam inglês e português e outras línguas indianas. Então, a Índia Britânica oferecia o mercado de trabalho no século XVIII e XIX para os egressos de Goa muito grande. E os ingleses, como eles tinham
essa desconfiança de indianos que não eram cristãos, eles contratavam os goeses que eram católicos, indianos católicos, ah, como sendo mais confiáveis. E assim a minha família, a família do meu lado materno foi levado para o Iêmen. Agora, um detalhe: apesar de serem ocidentalizados e cristãos, continuavam ah, praticando alguns hábitos da cultura indiana, que é um dos quais é o casamento arranjado, né? Então, no Uhum. casamento arranjado, são os pais e os avós do rapaz e da moça que resolvem, que escolhem o esposo e a esposa. Então, essa parte da minha família no Iêmen importavam os maridos e as esposas dos seus filhos de Goa, né, Nossa. ao longo dos séculos, né? Então, importavam. Então, o meu pai, em 1950, lembra, eles estavam lá desde 1828. O meu pai, em 1950, foi importado de Goa para casar com a minha mãe. Então, com esses detalhes, apesar de eu não ser um historiador profissional, né, eu sempre me interessei por esses detalhes da história colonial, partindo da minha família, porque por causa da colonização, a minha família se espalhou pelo mundo inteiro, mas se mantém em contato. Então, nós temos na minha família várias nacionalidades, mas, curiosamente, nós não fomos como emigrantes, como os imigrantes que vieram para o europeus que vieram para o Brasil, em grande medida, cortaram os laços com os familiares que deixaram para trás na Europa. Na minha família, mantiveram esses laços. Então, Uhum. quando eu viajo pelo mundo, eu faço contato com os meus familiares espalhados pelo mundo, porque na minha família a gente manteve a história da família viva e que, que ramo foi para onde, né, quando, por quê, e mantivemos contato. E isso estimulou o meu interesse pela história. E, curiosamente, um fato específico ah, me, ah, me encorajou me fascinou, me fez, me trouxe esse fascínio pela história, porque, e esse fato eu sempre conto para os meus filhos e os meus sobrinhos. Quando eu tinha 11 anos, o meu bisavô tinha 90 e poucos, e meu bisavô materno, então, que teve que era do exército britânico colonial e trabalhou pelos britânicos em várias partes da Índia que acabaram sendo o Paquistão e também no Iêmen. E ele estabeleceu a força policial no Iêmen pelos ingleses. E quando eu tinha 11 anos, ele me contava essa história da família e ele disse para mim, quando eu tinha 11 anos, ou seja, quando ele tinha 11 anos, ele lembrava de uma conversa com o bisavô dele, que nasceu no ano da Revolução Francesa, né? Então, isso me fascinou tanto que eu conversava com alguém que conhecia alguém, que falou com alguém que nasceu no ano da Revolução Francesa. Então, isso foi uma prova para mim, aos 11 anos de idade, que a história é algo vivo, né? A história sempre tem uma ligação com o presente e é algo vivo, não é, ou seja, o passado não é um país em outro lugar ou algo que não pode, que não é acessível. É sempre vivo. Então, isso me fez
um historiador, digamos, não vou dizer amador, porque eu levo a sério. E isso me Uhum. levou a. No meu doutorado, eu estudei a colonização britânica e seus efeitos sobre a produção literária no Caribe, ah, e na Índia, então, e na África, né? Então, como a colonização britânica ah, influenciou a produção literária nessas três regiões. Então, obviamente que eu tive que ah, fazer uma pesquisa historiográfica importante para isso. Então, não sei E, onde eu e é separo interessante. família com a história. Mas é interessante o senhor estar comentando sobre isso, porque existe uma questão para mim que é muito cara, que é a gente tratar de uma certa interdisciplinaridade do conhecimento, assim. Eu Sim, não acho necessariamente que você precisa ser historiador para utilizar o conhecimento histórico e até o método, acho que vice-versa. Ainda que existe, e você, como professor da USP, eu acho que tem um olhar privilegiado para isso, de que existe um conservadorismo ainda de muitas partes. sim. E eu não falo um conservadorismo só do corpo docente de universidades, mas é um conservadorismo que eu vejo que estudantes de pós-graduação, principalmente, compra muito, assim, o discurso de que, não, cada um tem que estar no seu campo, e existia, às vezes, piadinhas, assim, nós, historiadores, eu vejo muitas piadinhas, às vezes, com antropólogos, sociólogos, ou coisas do tipo. Com a literatura menos, a literatura é uma prima querida dos historiadores. Mas eu queria que você nos falasse, assim, como é que você viu progredir nesse tempo que você passou por tantos lugares diferentes? A gente já vai falar um pouco sobre a sua estadia na University of Reading, na Inglaterra. Uh, até mesmo depois eu vou querer falar um pouco da sua relação lá com o Homi Bhabha no seu doutorado. Mas antes disso, eu queria falar como é que você viu a questão da interdisciplinaridade do conhecimento por todos esses lugares que você passou e pelo tempo que você tem trabalhado. Então, a gente traçar um gráfico aí entre os lugares onde o Lin passou com o tempo aí desde a sua graduação. Bom, eu acho que isso tem a ver com a minha formação pessoal, a minha família. Eu sou de uma família de médicos, mas isso Uhum, merece uma explicação, porque como a minha família é da Índia portuguesa, a Índia portuguesa, como toda a Índia, tem uma coisa cultural que se chama castas, né? Então, além das classes sociais, ah, eles têm a sociedade indiana é dividida em castas, que é uma coisa horrível, mas é assim que funciona. E a casta é algo em que é quase que uma raça. Você nasce numa casta e não pode sair dela. Ninguém pode ser convertida a uma casta, convertido a uma casta. Você não pode ah, mudar de uma casta para outra, é fixa. Ah, e então as castas são super hierárquicas. Então você tem que eles chamam de duas castas altas, entre aspas, que são a casta dos Brahmanes, que são os filósofos, os sacerdotes, os médicos, uhum, e a segunda casta, que também é considerada alta, é a casta dos militares, dos soldados e dos reis. Então, curiosamente, a casta mais alta não é da monarquia. A casta mais alta é dos sacerdotes e os filósofos, professores e médicos, né? uhum, Curandeiros, etc. Ah, e aí, essas castas, metaforicamente, é assim que ensinam as castas para as crianças, essas duas castas altas representam o corpo humano, são a cabeça do corpo humano. Depois, os sacerdotes são a cabeça, segunda casta dos militares e dos reis são os braços, porque eles executam o que a cabeça pensa. Então, a ideia
dos militares, o que os militares e os reis têm em conjunto é que eles não pensam, eles colocam em prática, e quem pensa é a casta dos filósofos. E depois vem as castas mais baixas, consideradas mais baixas, que são a barriga, as pernas e até chegar nos pés, que são as castas super discriminadas, né? Mas pior ainda, tem castas que são consideradas fora do sistema de castas, então essas são os mais baixos do que os mais baixos. Então, a sociedade indiana é super discriminatória nesse sentido. Esse sistema de castas tentou manter as pessoas em seus lugares, então não tem a ver com riqueza, porque você pode ser da classe média alta, mas se você for de uma casta baixa, você continua não tendo prestígio. Enquanto que um Brahmane, que é da casta mais alta, ele pode ser pobre, mas vai ter muito prestígio na sociedade. Uhum. Então, não é uma coisa materialista. E, enfim, a minha família vem dessa casta dos Brahmanes. Então, e da variante dos curandeiros. Então, quando foram colonizados e ocidentalizados pelos portugueses, transferiram a, o curandeirismo para a medicina ocidental. Então, viraram médicos, estudavam medicina e viravam médicos, porque a casta é tida como uma força interna. Então, eles achavam que você nascia para ser médico e assim você não tinha outra escolha. Então, eu nasci numa casta de médicos com a pressão de ser médico, mas eu estou falando da interdisciplinariedade. Então, a interdisciplinariedade já está aí, porque apesar do meu pai, por exemplo, de ser formado como em medicina ocidental, como médico, ele sempre estudou, se formou na medicina ayurvédica indiana, e a medicina oriental, como você deve saber, não faz uma separação entre ciência, vida, filosofia, né? Então é tudo. A medicina oriental é filosofia, é história, é tudo, é o corpo. Uhum. Então, eu vou contar uma história que ilustra isso um pouco. Quando eu nasci, eu, Limário, pessoalmente, eu nasci eu nasci com uma criança acima, como que chama, prematura, Uhum. e eu nasci com problemas de saúde. Eu tinha problema ah, de respiração asmático, eu nasci asmático, e eu não conseguia digerir leite materno. Então, o meu pai entrou em pânico como médico porque eu não conseguia nem respirar nem me alimentar. E Uhum. eu estava internado e não conseguiam resolver esse problema com medicamentos. Então, meu pai ah, recorreu aos estudos dele interdisciplinares sobre várias medicinas orientais e chegou a um tratado tibetano que dizia que ópio tinha funções controladoras sobre o intestino. O ópio. E eu, Nossa. co- e eu como né, um recém-nascido, com dias de vida, então meu pai me tratou com ópio e cá estou eu. Ó, mas esse tratamento alternativo aí teve muita gente que já pagou caro assim para poder ter, viu? Então, eu sou produto de uma interdisciplinariedade ah, do meu pai, então eu só podia ser interdisciplinar. Porque para ser interdisciplinar, você tem que ser indisciplinado, não é? Ah, eu não quis ser médico, eu fui criado para ser médico, não quis ser médico,
E o meu pai e os meus avós sempre diziam: você não pode fugir disso, você vai ser médico. Né? Acabei indo para estudar linguística. O que eu não gostei, porque a linguística, na minha época, década de 70, era o auge do pensador Noam Chomsky, que dizia que a linguística era um sistema abstrato, né? Um sistema quase matemático, abstrato. E eu, para mim, a minha experiência, eu cresci falando várias línguas, uma das coisas que a criança multilingüe aprende, ninguém fala para você, como criança, agora você vai falar português, agora você vai falar inglês, agora você vai falar árabe. As línguas não têm nome para uma criança, né? A criança já Uhum. nasce sabendo, numa região onde se fala várias línguas, que em determinado contexto você fala assim, com uma determinada pessoa você fala assado, e assim você aprende. Então, quando eu fui estudar linguística, eles me ensinavam que cada língua era um sistema independente, abstrato, com as suas regras. Isso não combinava com a minha experiência de vida, onde não se separava uma língua de outra. Né? Então, aquilo começou a me irritar. E isso não é muito encorajador para os alunos que podem ouvir, mas eu abandonei o meu curso de linguística no terceiro ano, e porque eu estava tão Isso decepcionado. na Inglaterra, né? Na Inglaterra, na Universidade de Uhum. Reading. Se escreve Reading, mas como os ingleses nunca Mas se fala pronunciam, Reading. se fala Reading. É. E abandonei o meu curso de linguística, mas o meu pai, com a pressão do meu pai, que dizia que tudo bem, você pode mudar de universidade, você pode mudar de curso, mas você não pode não fazer um curso universitário. Então, eu resolvi ir para a Itália, porque um detalhe, eu fui educado numa escola primária no Iêmen, que era italiano. Ah, então, eu sabia um pouco de italiano. E eu fui estudar na Universidade de Pisa, na Itália, que era uma das poucas universidades europeias que eram orientalistas, estudavam o Oriente desde o fim do século XVII. Né? Uhum. E eu fui lá estudar sânscrito na Itália, né? Porque eles não ensinavam a língua sânscrito, eles ensinavam a filosofia escrita em sânscrito. Né? Então, toda a filosofia ah, tradicional indiana e comparavam com outras filosofias europeias, que era a tradição orientalista na Europa. Né? Então, eu tive uma formação, digamos, de tradições filosóficas. Eu tive uma formação nisso ah, durante 2 anos na Itália, mas aí eu percebi, né, a realidade aperta, e eu percebi, meu Deus, o que que eu vou fazer com tudo isso? Né? E, e aí, o conselho do meu pai, voltei para a Inglaterra, para a Universidade de Reading. Terminei o meu curso, faltava um ano para me formar em linguística. Terminei, me formei na linguística e jurei que nunca ia fazer nada com linguística para o resto da minha vida. Errou feio, hein? E Como é que foi queimar a língua desse jeito? como? Como é que foi queimar a língua dessa forma? Porque você seguiu carreira, né, na área da linguística. Pois é, isso é outra história, porque eu me formei em linguística, mas tem um detalhe: o meu pai, que era que era ah, comunista da velha guarda, né?
Uhum. Se envolvia, apesar de ele era médico por profissão, mas se envolvia sempre em movimentos anticoloniais e se identificava como um comunista, mas da velha guarda, aqueles comunistas que hoje em dia seriam considerados fascistas, né? Porque era a vertente do comunismo que achavam que o povo era tão ludibriado pelas elites que precisavam que pessoas mais esclarecidas tomassem a frente da revolução para emancipar o povo. O meu pai Uhum. era dessa geração. Enfim, o meu pai mantinha contato, ele tinha amigos. Quando o meu pai, ah, sendo português, né, ele era português da Índia, apesar de morar no Iêmen, ele tinha amigos portugueses, médicos, que ele conheceu na escola médica em Coimbra, que eram de Moçambique e que mais tarde fizeram parte do movimento anticolonial, né, da guerra anticolonial contra os portugueses em Moçambique, na África. E ele mantinha contato com esses amigos. Em 74, quando houve a Revolução, né, em Portugal, e as independências foram concedidas às colônias portuguesas na África, ah, os amigos dele, ah, especialmente esses amigos em Moçambique, que eram médicos também, convidaram meu pai, que estava no Iêmen, ajudando o Iêmen, que também na época era país marxista, uma vez virou marxista depois de ter expulsado os britânicos, né? Então, meu pai já tinha uma certa experiência na administração pública em regiões pós-independentes, seguindo a linha marxista. Então, os amigos dele o convidaram para Moçambique. Ele foi, né? Os meus pais foram para lá. E ele estava em Moçambique quando eu me formei em linguística na Inglaterra, jurando para mim mesmo que eu não queria fazer mais nada com linguística. Mas eu não tinha nenhuma opção profissional, não sabia o que eu queria fazer. Aí o meu pai, isso era o ano de 75 para 76, ele disse para mim, faça alguma coisa, se não sabe o que você vai fazer, então faça alguma coisa útil, vem contribuir para a Revolução Moçambicana. Aí lá Hum. fui eu, né, marxista amador, né, com 21 anos, para contribuir para a Revolução Moçambicana em Moçambique. Ah, e cheguei lá como um voluntário para a Revolução, que eles chamavam de cooperantes na época, né? E fui me voluntariar para ajudar. Agora, eles olharam para o meu currículo, que só tinha uma linha, formado em linguística, né? Isso era um mês depois de eu ter me formado em linguística. E eles falaram para mim: você veio como voluntário, que tal você, na nossa universidade, na época só tinha uma única universidade no país, a nossa universidade está sem professor de linguística, porque todos os professores portugueses voltaram para Portugal. Então, nós temos alunos que não podem se formar porque não temos professor de linguística. Então, me mandaram dar aula de linguística. Eu não adiantava eu protestar porque eu não queria dar aula, não queria trabalhar com linguística e muito menos queria dar aula. Nunca quis ser professor. Mas lá fui eu e adorei a experiência e sou professor graças a essa experiência de um voluntariado obrigatório. Ah, então, alguém escolheu a profissão por mim, porque ah, eu não quis, mas talvez porque eu não soube escolher. E eu me identifiquei com a profissão e continuei. Mas eu faço uma linguística social, uma sociolinguística. Então, eu percebi que dava para adaptar a linguística para
né, de uma visão sócio-histórica, que hoje em dia é um ramo da linguística, né, sociolinguística é um ramo da linguística, na época não era, mas a gente fazia isso de uma forma amadora, né, e era muito interessante em Moçambique, que na época a língua oficial era a língua portuguesa, mas a população africana não falava português. Então era só menos de 5% da população que falava português. Então, para alguém que estudava a linguagem, era um prato cheio. Então, era uma linguística contextualizada e não abstrata. Então, aí eu percebi que linguística não precisava ser aquilo que os pensadores diziam, mas podia ser aquilo né, que você, trazendo a sua experiência para a disciplina, né, você torna a disciplina que você escolheu, ou a disciplina que te escolheu, é outra coisa. Essa o meu entendimento de interdisciplinariedade é isso. Você traz a sua vida para a disciplina. Isso, a sua vida é ampla, né? Isso vai transformar essa disciplina. Interessante você falar todo esse percurso, porque você acaba dando uma pincelada por esses lugares que você passou. Eu queria mudar um pouco o foco dessa conversa para mais do que os lugares onde você passou, as pessoas com quem você se envolveu Uhum. nesse processo. E como é que cada uma delas formou o intelectual Lean, o professor Lean, o linguista Lean? Porque você, quando você vem para o Brasil, você vem e estuda com uma pessoa que eu acho fantástica, que é a professora Maria Celani. Sim, E nesse processo você passa com a professora Maria Celani e depois você vai estudar com o professor José Amálio Pinheiro. sim, Uh, nesse percurso, não só isso, você vai professora Maria Celani, José Amálio Pinheiro, você vai para a Inglaterra estudar com o Homem Barba. Como é que você vê a sua interação com essas pessoas, com esses intelectuais? O que você pode dizer, com o que você aprendeu, com o que deles te formou, assim, que você pode dizer, olha, claramente assim, isso é reflexo da minha, eu sou assim porque eu tive uma relação com a professora tal, com o professor tal. Como é que é um pouco essa trajetória de hum. você passar, somente por esses três, assim, a Maria Celane, o José Pinheiro e o Homem Baba? Bom, com a professora Maria Celani, que eu devo muito, porque foi por causa dela que eu vim para o Brasil, porque ela era muito amiga de uma outra professora, a professora Celani Maria Antonieta Celani era da PUC de São Paulo, e Uhum. ela trabalhava com outra pessoa que também era linguista, que era a professora Leila Bárbara, que estudou na Universidade de Reading. Ela fazia pós-doutorado na Universidade de Reading quando eu era da graduação. Eu era aluno da graduação. Mas como tínhamos a língua portuguesa em comum, nós acabamos sendo amigos, né? E ela frequentava o mesmo departamento de linguística que eu e nós ficamos amigos. E ela sempre me dizia: por que você não vem para o Brasil? Por que você não vem para o Brasil? Para mim, na década de 70, na Europa, o Brasil era tão distante e poucas pessoas tinham ouvido falar de São Paulo. Todo mundo sabia do Rio de Janeiro, mas não de São Paulo. Então, quando ela dizia, vem para São Paulo, eu não passava pela minha cabeça e eu não tinha nenhum interesse de vir para o Brasil. Se bem que o meu pai esteve aqui no Brasil na década de 40, ele sempre falava do Brasil para nós. Então, eu sabia muito do Brasil, mas para mim, Brasil era uma extensão de Portugal. E eu, Olha né, esse olhar colonialista, hein? é, porque eu soube do Brasil através de um português. E, a, e eu morei em Portugal quando era criança, né? Então, conheci brasileiros em Portugal quando era criança. Então,
para mim era quase que uma mesma coisa, não fazia muita diferença. E eu preciso confessar que eu nunca gostei de Portugal. Hum. Então, Aqui você pode falar isso, não tem problema. então morei como criança, eu não sei dizer o que que não, por que eu não gostava. Me identifico muito com Portugal, mas nunca me atraiu para morar lá. Quando os meus pais saíram de Portugal, nunca quis voltar. Os meus pais voltaram a morar em Portugal, mas eu nunca quis. Eu podia morar em Portugal, eu tenho direito à nacionalidade portuguesa, mas nunca me interessei. Ah, então, quando eu fui trabalhar em Moçambique, eu fui professor de linguística em Moçambique, eu mantinha contato com essa professora Leila Bárbara, minha amiga, na PUC de São Paulo. Aí ela me convenceu. Ela falou: por que você não vem passar carnaval em São Paulo? E eu morava em Moçambique, na África. Então, eu resolvi vir passar carnaval no Rio de Janeiro, no ano de 77, 78, por aí. Ah, Adorei o carnaval no Rio de Janeiro, como todo turista. Na época ainda tinha carnaval de rua, que não tem mais, né? Então foi uma experiência maravilhosa para mim e me fez, como todo turista, me fez me apaixonar pelo Brasil. E Uhum. aí ela estava em São Paulo. Aí ela disse: vem, né, você está no Rio, acabou o carnaval, vem visitar São Paulo. Os amigos que eu fiz no Rio na época diziam: não, não vá para São Paulo, né? É horrível, é horrível, né? Você não vai gostar, né? Turista não vai para São Paulo, né? Mas eu tinha amigos, então eu vim. E no caminho, na época, o único aeroporto era Congonhas. No caminho de Congonhas para a casa dos meus amigos nos Jardins, já me apaixonei pelo São Paulo, por São Paulo. E, aí fiquei com esses amigos em São Paulo essa minha amiga Leila Bárbara disse para mim: você vem conhecer a minha amiga na PUC, que é a professora Maria Celane. Então, eu faço questão que você venha conhecer a professora. E a Leila Bárbara trabalhava na PUC. Conheci e ela logo falou para mim: por que você não vai dar aula na PUC? E ela já fez uma entrevista e me aprovou, né? Mas um detalhe, quando eu soube do salário, era infimamente menor do que o meu salário na Universidade de Moçambique, um país africano pobre, mas marxista, que Uhum. valorizava a profissão dos professores, né? Ah, então, eu gostei de São Paulo, ofereci logo de cara, recebi logo de cara uma oferta de emprego, mas com pouco dinheiro. Aí eu simpaticamente agradeci, eu expliquei que eu tinha um contrato com a Universidade de Moçambique, não podia simplesmente abandonar o meu emprego, mas Uhum. que ia pensar para o futuro. E voltei para Moçambique. Aí estourou a guerra interna de Moçambique, né, com uma guerra, ah, porque Moçambique era um país marxista, uma guerra promovida pela, pelo governo racista branca de África do Sul. Sim. E por uma série de razões, acabei preso em, ah, pela polícia secreta de Moçambique por razões políticas. Nunca entendi exatamente por quê, mas tinha a ver porque o meu pai estava envolvido na política moçambicana e eu acho que eles me prenderam para pressionar o meu pai. Mas, enfim, né,
que ameaça eu podia representar. Eu tinha 21 anos, né? Não, nessa época. Extremamente perigoso. Pois, e quando eu saí eu fui preso alguns dias. Quando eu saí, não podia mais ficar no país, né? E tinha que voltar para a Inglaterra oficialmente, né, ou Portugal. Eu não queria voltar para a Europa. Então, imediatamente eu mandei um telegrama, porque isso é década de 70, não tinha internet, né, para a professora Maria Celane, da PUC de São Paulo, perguntando. Isso era um ano depois. Aquele emprego ainda está de pé? Né? E ela falou: está sim, venha imediatamente, porque era fins de janeiro e o semestre ia logo começar. Ela falou: venha imediatamente. E lá fui eu, e cá estou eu. E ela me fez. Na época, tinha poucas pessoas formadas com pós-graduação em linguística no Brasil. E ela disse: então, você está aqui, você vai se inscrever no mestrado e vai fazer mestrado, porque a PUC tinha um mestrado em linguística aplicada. E eu falei: mas eu não Uhum. tenho orientadora. Ela falou: eu vou te orientar, né? Então, ela foi minha orientadora do mestrado, mas eu acabei também trazendo política para a linguística, e na época a PUC tinha muita. A, a PUC colaborava muito com o Conselho Britânico para o ensino de inglês no Brasil. Eu, com a minha experiência da África, e anticolonial, né, isso me incomodava muito, mas muito, ver o predomínio britânico no Brasil, um governo estrangeiro procurando influenciar o ensino de língua estrangeira na rede pública. Então, comecei a me indispor com essas pessoas, e acabei me indispondo com a professora Maria Celani, né? Ah, que foi uma pessoa sempre correta. Então, quando eu percebi que quando eu terminei o meu mestrado com ela, ah, as nossas relações estavam estremecidas, porque ela não entendia a minha desconfiança, o meu interesse político. Ela dizia: não, não mistura a política com o ensino de inglês, né? E eu não conseguia separar as duas coisas. Enfim, terminei o meu mestrado, ainda era professor da PUC de São Paulo, e aí eu queria muito fazer o meu doutorado. E aí, eu fui fazer na semiótica, na PUC. Uhum. Mas não me inscrevi no doutorado, eu fazia cursos, disciplinas de pós-graduação na semiótica. Aí que eu conheci o professor Amálio Pinheiro, que era especialista em literatura latino-americana. Olha as misturas, né? E eu lia muito literatura latino-americana na época, que era quase uma moda, né? Ah, era fascinante a maneira em que ele lidava fazia as conexões entre a poética e a política. E aí ele que me propôs, ele falou: por que que você não faz um doutorado comigo? Né? E aí eu fiz o doutorado com ele. Não era sobre literatura latino-americana, mas era sobre a literatura colonial, em língua inglesa, na África, no Caribe e na Índia. E aí eu lia coisas de Homi Bhabha, que escrevia muito sobre isso, mas ele ainda não tinha escrito nenhum livro. Ele escrevia muitos artigos soltos. E a ironia de ironias, a, na época tinha muito poucos doutorados no Brasil. Então as pessoas Uhum. faziam ou doutorado completo ou doutorado sanduíche fora. E as bolsas disponíveis
eram bolsas estrangeiras. As bolsas brasileiras eram muito poucas. E iam para áreas que eles consideravam mais prioritárias. Aí eu recebi essa possibilidade de ter uma bolsa sanduíche do mesmo Conselho Britânico que eu tanto lutei contra. E para ficar um ano na Inglaterra fazendo pesquisa numa universidade inglesa sob a orientação de um co-orientador dessa universidade. Foi Só o que University of Duke, right? não, foi Sussex, University of Sussex. Sussex. Mas como eu fiquei um pouco desconfortável, porque eu criticava o Conselho Britânico, eu recebi essa oferta de bolsa deles, porque eles me viam como britânico, porque eu também sou britânico, né? E aí eu tinha que escolher a universidade. Eu não queria escolher a universidade, eles me mandavam, sugeriam as universidades conservadoras, que têm prestígio, mas não faziam um estudo crítico da literatura colonial. E aí eles disseram: olha, então nós vamos circular o seu currículo por orientadores que nós conhecemos e alguém vai te escolher. Aí a primeira pessoa a me escolher foi o Homi Bhabha. Recebi uma carta dele, que no início eu achei que era brincadeira, não tinha e-mail, era tudo por carta escrita à mão, dizendo que Foi o primeiro trote por carta que existia. ele me escreveu dizendo que eu vi seu projeto, eu achei interessante, mas se você me aceitar como supervisor, estou à disposição. Aí eu fui correndo, né? E ele estava na Universidade de Sussex ainda, fazendo um trabalho crítico muito interessante, mas muito influenciado pela psicanálise e pelos franceses, né? Derrida, Foucault, Lacan, ah, Uhum. que são pessoas que eu lia com Amalio, né? Ah, então, como eu tive essa formação graças a Amália Pinheiro, que não era anglocêntrica, né? Porque ele era pensador da América Latina, então eu já tinha essa bagagem de leituras e adorei quando eu, né, conheci o Homi Bhabha, que ele também não, ele tinha essa interdisciplinariedade com a qual eu também, de uma forma amadorística, acabei trilhando esse mesmo caminho. Então foi muito interessante, né? Ah, enfim, é assim que Não, né? fantástico. Tem um episódio, professor, e a gente vai encerrar a nossa. Infelizmente, a gente está chegando já no final da nossa entrevista, mas a gente recentemente entrevistou o Homi Bhabha, né? O senhor nos deu o prazer de participar lá da bancada que conversou com ele. Que curiosamente foi uma das entrevistas mais longas com menos perguntas que a gente teve no Interlocuções. E foi uma conversa fantástica, assim. Mas antes, a gente estava fazendo uma reunião, né, discutindo as perguntas. O senhor estava falando um pouco do seu período na Inglaterra, e eu seria muito egoísta se eu não pedisse para você compartilhar essa história com os ouvintes e o pessoal que assiste a gente no YouTube. Você falar para a gente como é que você conheceu o Eduardo Said, Ah, e vocês tiveram até um momento de certa intimidade, assim, né? De estarem só vocês dois. Pra gente encerrar essa conversa, tá. conta pra gente como é que foi esse episódio sensacional. Fez parte desse, da minha bolsa sanduíche, né? Os ingleses, a bolsa do governo britânico ah, propôs que me financiava todas as participações de eventos na Inglaterra que meu orientador achasse necessário.
Então, logo no início, com Homi Bhabha, ele disse para mim, olha, vai ter um encontro de escritores pós-coloniais, que era na Universidade de Kent, perto de Londres, né? Ah, e ele falou, é um evento raríssimo, vários escritores pós-coloniais se juntarem e vão apresentar seus trabalhos e discutir seus trabalhos. Não é um evento aberto, não haverá pessoas participando, apresentando trabalhos como é normal num congresso, mas era um evento promovido pelo governo britânico, juntando escritores e pensadores ah, das ex-colônias britânicas. Ele me mandou por duas razões, porque um dos escritores que eu estudei no meu doutorado era um escritor que se chamava Wilson Harris, que é da Guiana, da ex-Guiana britânica, né? Ele falou, Uhum. Wilson Harris estará presente, então você precisa conhecê-lo pessoalmente, e também Edward Said, meu amigo Edward Said estará presente, além de outros nomes importantes na época, né? Muitos poetas do Caribe, enfim, e lá fui eu. Eu cheguei no dia anterior ao evento, que ia se realizar nessa universidade e no prédio da resistência estudantil da universidade. Então, todo mundo estava hospedado na residência estudantil e o evento todo se realizou lá. Aí eu entro para jantar no bandejão, né? Porque lá que todo mundo fez as refeições, e só tinha uma única pessoa no salão, o refeitório enorme do bandejão, só tinha uma única pessoa. Eu achei estranho que não houvesse ninguém, mas essa pessoa já estava sentada numa mesa jantando. Eu fiz a minha bandeja e fui sentar numa mesa distante dessa outra pessoa, um senhor. Aí ele se levanta e vem até a minha mesa e diz para mim: olha, nós somos só nós dois aqui, né? Que tal nós fazemos companhia um para o outro? Venha para a minha mesa. Aí ele sugeriu: "Ó, você vem para a minha mesa, eu venho para cá." Então, como ele veio até a minha mesa para falar comigo, eu levantei a minha bandeja e fui até a mesa dele. E acabamos conversando e ele ah, perguntando de onde eu era. Eu falei também da minha conexão yemenita. Aí ele começou a falar comigo em árabe. Ah, falamos um pouco em árabe e eu, novo, jovem, né, sem experiência, ainda não tinha perguntado sobre de onde ele era. Aí ele se apresenta para mim e diz: eu sou Edward Said, né? Ah, aí eu fiquei sem o que eu podia dizer. Prazer, eu sou Limário, né? E aí ele fez essa pedido, porque ficávamos muito tempo conversando. Aí no fim da conversa ele falou: olha, ah, eu não estou bem de saúde, eu preciso tomar uns remédios regularmente. Eu não quero que as pessoas fiquem sabendo, eu não divido ah, o estado de minha saúde com os outros. Então, você pode me ajudar, por favor, a me lembrar do horário de tomar os meus remédios? Então, ele estabeleceu um código comigo em árabe. Ele falou: basta dizer essa palavra que eu vou lembrar, não precisa dizer que é hora de seu remédio, né? E assim, Hum, criamos essa conexão e quando chegava a que hora, né? fantástico. Mas é uma pessoa, eu fiquei fascinado, uma pessoa humilde, não parecia ser o grande nome que era na época, né? Ah, uma pessoa polida, né? Pessoa mais gentleman que os próprios ingleses, né? Ah,
e mesmo quando discordava com os outros, né, e discordava de uma forma ah, em diálogo, né, ouvindo sempre. Isso que me fascinava e como dificilmente você tem um acadêmico que coloca em prática aquilo que ele pensa. E como ele sempre, o Said sempre falou no contraponto, de olhar sempre mais de uma perspectiva, é isso que ele fazia na prática. Ele ouvia antes de responder. Depois, quando ele discordava, ele esperava ouvir a discordância do outro. E assim, essa Uhum. foi a influência pessoal de Edward Said. Olha, eu acho que essa é a minha história favorita de 2020, viu? Eu achei sensacional a primeira vez que você me contou, que você nos contou. Eu acho que você precisava compartilhar essa história com todo mundo. Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui acabou. E por mim, professor, eu acho que eu passaria umas boas 3 horas conversando contigo. Infelizmente não é possível, senão eu vou perder meu emprego Pois na é. rádio. Então, a vida é Mas, feita de histórias, não é, Jonathan? Então, o mas historiador histórias fica, e né? histórias, né? É. Com certeza. Mas para você que nos acompanhou até aqui na rádio, eu agradeço bastante, no YouTube também. E até a próxima segunda-feira para o nosso próximo bate-papo. Muito obrigado, professor Lim, por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço.